E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar das colisões inelásticas bidimensionais. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma partícula de massa m1 com momento linear p1 orientado na mesma direção e sentido do eixo x, e uma partícula de massa m2 em repouso na origem do referencial inercial adotado. A partícula de massa m2 também é chamada de alvo. E essa configuração, conforme vimos anteriormente, é chamada de configuração inicial ou, se você preferir, antes da colisão. Depois da colisão, ou seja, na configuração final, eu vou admitir que podem emergir partículas de massas diferentes, assim como ocorre em reações nucleares. Portanto, eu vou admitir a existência, na configuração final, de uma partícula de massa m3 com momento linear p3, formando um ângulo θ3 com o eixo x, e de uma partícula de massa m4 com momento linear p4, formando um ângulo θ4 com o eixo x, conforme eu ilustro no quadro. Recorrendo ao princípio de conservação do momento linear, eu posso escrever que o momento linear p1 é igual ao momento linear p3 mais o momento linear p4. E a partir dessa igualdade eu tenho condições de construir e entender esse triângulo. Vamos verificar essa conexão. Perceba que o momento linear P3 somado com o momento linear P4 é igual ao momento linear P1. Vamos compreender agora a posição dos ângulos no interior do triângulo. Note que o momento P3 forma um ângulo θ3 com o eixo x. Consequentemente, ele forma um ângulo θ3 com o momento linear P1, conforme eu ilustro no triângulo. Já o momento linear P4 forma um ângulo θ4 com o eixo x, com a direção horizontal. Portanto, esse ângulo que eu aqui ilustro é justamente θ4. Como nós temos ângulos alternos internos, θ4 aparece no vértice do triângulo conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Observe, portanto, a figura inicial e a análise realizada a partir daí. Recorrendo à lei dos cossenos, eu posso equacionar tais momentos da seguinte forma. O momento linear P4 elevado ao quadrado é igual ao momento linear P1 ao quadrado mais o momento linear P3 ao quadrado menos 2 vezes o momento linear P1 vezes o momento linear P3 vezes o cosseno do ângulo θ3. Muito bem? A fim de classificarmos o tipo de colisão inelástica que está acontecendo nesse momento, convém expressar essa igualdade em função das energias cinéticas de cada partícula envolvida na colisão. Portanto, vamos recordar brevemente o seguinte. Eu sei que a energia cinética de uma partícula de massa m é meio de m vezes a velocidade v elevado ao quadrado. Consequentemente, a energia cinética pode ser escrita da seguinte forma: m² vezes v² sobre 2m. Perceba que eu multipliquei o numerador e o denominador pela massa mzinho. Recordando que o momento linear de uma partícula de massa mzinho e velocidade v é igual a m vezes v, temos no numerador m vezes v elevado ao quadrado. Portanto, a energia cinética é dada pelo momento linear ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Logo, eu posso escrever que o momento linear P da partícula é igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia cinética. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora levar essa expressão geral nessa igualdade. Portanto, P4 elevado ao quadrado nos fornece 2 vezes m4 T4. P1 elevado ao quadrado, 2m1 T1. P3 elevado ao quadrado, 2m3 T3. Muito bem? Menos 2 vezes P1 vezes P3. Agora, nós temos a raiz quadrada de 2m1 T1
vezes a raiz quadrada de 2m3t3 vezes o cosseno do ângulo θ3. Muito bem? Bom, eu posso, nessa expressão, simplificar o número 2. Consequentemente, a gente obtém m4t4 é igual a m1t1 mais m3t3. Perceba o seguinte agora, menos. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, portanto 2. E dentro da raiz eu vou deixar o produto m1, m3, t1, t3, vezes o cosseno de θ3. Logo, a energia cinética T4 fica dada por, então vamos lá, M1 sobre M4 vezes T1 mais M3 dividido por M4 vezes T3 menos, agora, 2 sobre M4 vezes a raiz quadrada de M1, M3, T1, T3. Muito bem, multiplicando aqui o cosseno do ângulo θ3. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, eu tenho condições de definir o fator Q, representado simplesmente pela letra Q, de extrema importância no estudo das reações nucleares. O fator Q, ele é dado pela energia cinética final menos a energia cinética inicial. Consequentemente, o fator Q fica dado por, então observe o quadro, a energia cinética final é dada pela energia cinética 3 mais a energia cinética 4 menos a energia cinética inicial dada por T1. Logo, o fator Q fica dado por, então vamos lá, perceba que a energia cinética T4 aqui se encontra. Logo, eu já vou substituir essa expressão diretamente aqui. Então vamos lá. Portanto, o fator Q fica dado por, então vamos lá, T4 mais T3 menos T1. Bom, o termo em T1 aqui aparece. Eu tenho M1 sobre M4 vezes T1 e eu vou subtrair T1. Portanto, eu vou colocar T1 em evidência e nós vamos obter M1 sobre M4 menos 1. Então, M1 sobre M4 menos 1, multiplicando T1. Muito bem? Agora, perceba que o termo em T3 aqui se encontra. E eu vou somar com T3. Portanto, mais... Nós temos agora M3 sobre M4 mais 1. Muito bem. Multiplicando a energia cinética T3. Perfeito. Agora, basta simplesmente copiar o restante. Então, menos o dobro da raiz quadrada de M1, M3, T1, T3, tudo isso dividido por M4 vezes o cosseno do ângulo θ3. Então, observe no quadro a expressão obtida a partir da definição do fator Q. Agora, vamos classificar a colisão inelástica bidimensional a partir dele. Se Q é menor do que zero, isso significa que parte da energia cinética inicial foi transformada em outra forma de energia. Neste caso, nós temos uma reação
nuclear endoérgica. Muito bem. Agora, se o fator Q é maior do que zero, nós temos uma reação nuclear exoérgica. Muito bem. Aqui convém destacar que as velocidades das partículas envolvidas são velocidades não relativísticas. Muito bem. Observe no quadro mais uma vez a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, eu vou aplicar a definição do fator Q para uma colisão totalmente inelástica. Conforme vimos no vídeo anterior, em uma colisão totalmente inelástica, as partículas, depois da colisão, permanecem grudadas. Vamos verificar a expressão do fator Q nesse tipo de colisão especificamente. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, conforme vimos no vídeo anterior, uma colisão totalmente inelástica entre duas partículas. Temos a partícula de massa M1 se movendo com velocidade V1 na mesma direção e sentido do eixo X, a partícula de massa M2 inicialmente em repouso, também chamada de alvo, e essa configuração inicial é chamada de antes da colisão. Sendo assim, depois da colisão ou na configuração final, as partículas continuam se movendo na mesma direção e sentido do eixo X, no entanto, grudadas conforme eu ilustro no quadro. Pelo princípio de conservação do momento linear, eu posso escrever que a massa M1 vezes a velocidade da partícula 1 é igual a M1 mais M2 vezes a velocidade do conjunto. Muito bem? Consequentemente, a velocidade do conjunto, conforme vimos no vídeo anterior, e portanto estou sendo mais direto nessa análise, é igual a M1 sobre M1 mais M2, que multiplica a velocidade V1. Vamos agora em busca do fator Q, representado simplesmente pela letra Q. Conforme vimos há pouco, o fator Q é dado pela energia cinética final menos a energia cinética inicial. Consequentemente, o fator Q fica dado por a energia cinética final. Então, nós temos 1 sobre 2, que multiplica a massa, M1 mais M2, vezes a velocidade do conjunto ao quadrado, menos a energia cinética inicial, 1 sobre 2 M1 vezes V1 ao quadrado. Logo, Q fica dado por, então, 1 sobre 2, que multiplica M1 mais M2 vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. Então, observe o quadro. Nós temos M1 ao quadrado vezes V1 ao quadrado dividido por M1 mais M2 ao quadrado, muito bem, menos M1 vezes o V1 elevado ao quadrado sobre 2. Bom, eu posso simplificar aqui M1 mais M2 e com isso o fator Q fica dado por, então vamos lá, M1 ao quadrado, V1 ao quadrado sobre o dobro de M1 mais M2 menos M1 V1 elevado ao quadrado sobre 2. Bom, eu posso colocar aqui o V1 elevado ao quadrado sobre 2 em evidência. E com isso, o fator Q fica dado por, então vamos lá. Nós temos aqui M1 elevado ao quadrado sobre M1 mais M2, muito bem, menos M1, tudo isso multiplicando V1 elevado ao quadrado sobre 2. Vamos agora
melhorar o termo que se encontra entre colchetes. Perceba o seguinte, aqui no rascunho. O mínimo múltiplo comum é justamente M1 mais M2. Portanto, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, M1 mais M2 dividido por M1 mais M2 dá 1, vezes M1 quadrado, M1 ao quadrado. Agora menos. M1 mais M2 dividido por 1, M1 mais M2. Agora, M1 mais M2 vai multiplicando M1. Não vamos nos esquecer aqui do sinal de menos. Portanto, menos M1 faz a distributiva em M1 mais M2. Portanto, menos M1 vezes M1, menos M1 elevado ao quadrado. Agora nós temos menos M1 multiplicando M2 e, portanto, menos M1, M2. Muito bem, eu vou simplificar M1 ao quadrado. Consequentemente, a gente obtém entre colchetes o seguinte termo. Nós temos aqui menos M1, M2 sobre M1 mais M2. Então, o sinal negativo eu vou colocar do lado de fora. Temos aqui o colchetes, então M1, M2 dividido por M1 mais M2. Tudo isso aqui multiplicando a velocidade V1 ao quadrado sobre 2. Muito bem, observe o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Note agora o seguinte, perceba que o fator Q para uma colisão totalmente inelástica é menor do que zero, conforme era de se esperar, pois neste tipo de colisão, a energia cinética adquirida pelo conjunto assume o menor valor possível. Consequentemente, parte da energia cinética inicial do sistema é transformada em outra forma de energia. E, portanto, nós temos Q menor do que zero, uma colisão endoérgica. Muito bem, conforme vimos há pouco. Agora, note o seguinte. Eu posso representar o fator Q ainda nessa colisão da seguinte forma, como menos M2 sobre M1 mais M2 vezes M1 V1 ao quadrado sobre 2. Portanto, eu posso colocar aqui, inclusive, a energia cinética da partícula 1, conforme eu ilustro no quadro. Outro detalhe importante para finalizarmos o vídeo é a seguinte. Nós podemos interpretar essa expressão da seguinte forma, como sendo uma partícula cuja massa é dada por essa expressão e, portanto, nós vamos ter a massa vezes V1 ao quadrado sobre 2. Logo, eu posso interpretar essa expressão como sendo a energia cinética de uma partícula que possui exatamente essa massa. E essa massa, conforme veremos futuramente, é extremamente importante. Ela é chamada de massa reduzida, dada por M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. Muito bem? Observe uma última vez as expressões obtidas, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.